para você, telespectador e internauta. No ponto de vista de hoje, a gente vai conversar com o campeão brasileiro de karatê na categoria kata, Rogério Alveia. Além de bater um papo sobre a rotina do karateca, sobre a carreira dele, a gente vai conhecer também um pouco dessa luta japonesa que foi anunciada como esporte olímpico em 2016. Nas Olimpíadas do ano passado, ele foi anunciado como esporte olímpico das próximas Olimpíadas. Você quer saber mais sobre isso? Não saia daí, porque o ponto de vista começa daqui a pouco. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Rogério. Obrigado. Agora, você acabou de ganhar o título de campeão brasileiro de karatê na categoria kata, lá em Salvador, aconteceu em outubro, não é isso? Isso, outubro. Agora, conta pra gente, a gente já está acostumado a ouvir falar de karatê, mas kata é uma categoria. O que é kata? Explica pra gente. Kata, eles são movimentos determinados, é uma simulação de luta. Só que eles são os momentos, são vários tipos de katas, né? Então nós temos os katas de categoria baixa e os katas avançados. E eles são movimentos determinados já. Então é assim, é uma simulação de luta com adversário imaginário. A gente fala assim, adversário imaginário parece uma coisa meio de doido, mas não. São movimentos que se usam muito nas lutas. Então, por exemplo, o atleta que faz luta, praticamente ele tem que usar alguns movimentos que estão no kata. Então, o kata ele já é um movimento determinado que nós executamos, mas não pode ser qualquer movimento. Cada kata tem a sua movimentação, a sua postura, a sua base, o seu tempo, a respiração. Então, envolve um monte de coisa para a gente executar o kata. Então, ele é uma luta imaginária. Uma luta imaginária baseada na perfeição, né? Você tem que executar perfeitamente os movimentos. O kata, ele é um movimento, assim, a categoria de kata é uma coisa que você não pode ter erros, né? Se conter qualquer tipo de erro, você ou é desclassificado ou você simplesmente perde. Hoje o bacana é que a categoria de kata, por a gente agora o karatê se tornou um esporte olímpico, então nós usamos, são como batalhas. Então, assim, entram dois atletas para competir, um com a faixa azul, outro com a faixa vermelha. Cada um faz o seu kata, executa e na hora que termina os árbitros ficam com a bandeira azul e vermelha. E lá ele levanta a bandeira. Então são 5 árbitros. A maior quantidade de bandeira que você tiver, você é o campeão. Só que se você tiver qualquer erro, falha no tempo, ou demorar demais, ou a sua respiração, ou você simplesmente esqueceu o kata, isso daí é fatal. Você está desclassificado, acabou, perdeu, não tem como voltar. Então, por exemplo, como esporte olímpico, é uma competição sem contato físico? Na categoria kata, sim, é uma competição sem um contato físico, né? Porém, assim, nós trabalhamos com ele com muita explosão. Por a gente imaginar um adversário, então, assim, nós imaginamos que estamos em luta mesmo. Então, assim, o desgaste físico, o desgaste muscular é muito maior ou até igual de quem pratica o comitê. Então, por se tratar de uma luta imaginária, a força, o desgaste físico e o psicológico, né? Que você tem que ali se desligar de tudo para nada dar errado na hora que você está ali executando. Bom, a gente está falando com um campeão brasileiro de karatê, que a medalha que ele conquistou, né, nesse campeonato, eu queria que você contasse para a gente como que é a história, né, que você teve que passar, os campeonatos que você teve que passar para chegar até esse aqui, até o Campeonato Brasileiro. Então, para a gente poder disputar, para estar apto a disputar o Campeonato Brasileiro, primeiramente primeiro a gente tem que disputar a classificação para o Campeonato Paulista. Então, também são várias etapas dentro do estado de São Paulo que a gente se classificou entre os 4 primeiros, aí vai e disputa a final do Campeonato Paulista, que esse ano foi em São Bernardo do Campo.
disputando a final do Campeonato Paulista. Aí lá você tem que se classificar entre os 4 melhores da sua categoria. Então você tem que ficar entre os 4 melhores de São Paulo. Aí você vai estar apto a ir pro zonal, que é onde eles juntam o zonal sul e sudeste. São as regiões sul e sudeste de São Paulo. E você, né, conseguiu Aí, também, tem o título de campeão paulista de karatê, que a medalha dele está aqui, viu, gente? Aqui, a prova da conquista. Né? Aí daí disputamos o zonal, aí do zonal também a mesma coisa, saiu os 4 melhores de cada zonal. Então tem o zonal sul e sudeste, norte e nordeste e tal. Aí chegamos lá na final do brasileiro. Aí chega na final do brasileiro, os 4 melhores de cada categoria, de cada zonal, aí disputa até sair o campeão brasileiro. Aí são várias rodadas lá até conquistar o título. É uma caminhada. É uma caminhada longa. Não é fácil. Não é fácil. E, bom, você teve toda essa experiência. Conta pra gente em como que você começou a lutar karatê, né? Qual foi o contexto, a situação? Quantos anos você tinha? Ai, gente, faz tempo. Eu comecei a lutar... meu pai, ele sempre queria que eu fosse ligado a algum esporte. Então, ele cismou, ele colocou na ideia dele que eu deveria ser um atleta. Então, ele começou com futebol. Ele falou, vai tentar ser jogador de futebol. Ele viu que futebol não era a minha área, que eu não nasci para jogar futebol. Aí, do futebol, ele me colocou no judô. Aí, no judô, até que no judô, eu acho que eu fui até a faixa azul de judô. Isso, desde pequeno, ele me levava. Aí, o judô também, ele viu que não era legal. Aí, ele pegou e falou assim, vamos tentar no karatê. Eu comecei a fazer karatê com 7 anos de idade. Aí, no karatê com 7 anos, aí, onde foi eu comecei e não parei mais. Mas foi assim, foi coisa de pai, mas foi o esporte que eu mais gostei. Eu fiz judô, eu ia mais assim porque o pai, tipo, não, vai lá, vai que você tem que fazer alguma coisa. E o karatê não, o karatê eu ia por gosto mesmo, né? E o que te fazia gostar mais do karatê, por exemplo, do que do judô? Então, porque quando nós somos crianças, a gente assistia... Na minha época tinha muito aqueles filmes aí, era o Bruce Lee, e tinha outros filmes de lutas que passavam na TV, e aquilo lá fascinava a gente. E o judô já não. O judô, ele também é um esporte olímpico, é super bacana, mas assim, era uma coisa que não tinha os golpes, né? A gente não chutava, a gente não dava soco, então a gente olhava e falava assim, pô, o Bruce Lee chuta, dá soco, tudo, mas no judô eu não dou. Então foi isso daí, eu peguei, olhei assim e falei, não, eu quero ser igual esse cara aí da televisão. Aí comecei o que me fascinou foi isso, foi o esporte em si, a gente... porque luta, é soco, é chute, é muita coisa que é bacana que os outros esportes não me atraiu. Quando você começou no karatê, você já foi para a categoria kata ou não? Você passou por outras categorias? Não, eu já fui atleta de comitê, já lutei comitê, conquistei títulos no comitê. E explica pra gente o que é comitê. Comitê é a luta, nós chamamos de chai comitê. Ela é a luta mesmo, sim, que tem um contato, que são 2 atletas que lutam, só que hoje, também, né, mais uma vez, por ele ser o esporte olímpico, teve algumas mudanças que ficou mais atrativo assim, para a pessoa assistir, ficou mais fácil de a pessoa entender o que é uma luta. E ela é uma luta por ponto. Então, um chute na cabeça vale 3 pontos, um soco no corpo são 2 pontos, é por ponto. Só que o chai já é a luta mesmo em si. Então, você vai ter o combate ali, um atleta contra atleta. Eu já participei, já lutei, mas não era assim nesse sistema olímpico. Estava começando a entrar o sistema olímpico quando eu parei de competir o chai comitê e fui para o kata. E dentro do karatê, qual a tua, vamos supor, o teu histórico, né? Se é faixa preta, até onde você chegou nesse momento? Agora eu sou faixa preta 3º grau, né? Eu fui promovido, eu peguei a faixa preta, a primeiro dan, eu tinha 16 anos, quando eu me formei faixa preta. Depois eu peguei faixa preta 2º grau, 2º dan, né? Eu já estava ali na faixa dos 18 anos. E agora, 3º dan, aí eu peguei já tem um bom tempo, já estou me preparando, primeiro eu estou focado nas competições, depois quero me preparar para poder me graduar mais, pegar uma graduação um pouco maior. E o que precisa para ter essa graduação maior e o que ela significa, o dan? O que o dan significa? O dan é assim, por exemplo, quando o karatê em si, o treino do karatê, ele é bem
ele é uma arte mesmo que é bem completo. Por exemplo, o que o faixa branca treina hoje, um faixa preta ele treina também. Só que assim, ele vai aprimorando aqueles movimentos. Quando nós chegamos na faixa preta, tem gente que chega, pô, sou faixa preta de karatê, beleza, só que você voltou tudo, você chegou na faixa preta, agora você vai começar a ter os graus. Então, o primeiro dan é quando você logo se forma faixa preta, você já ganha o primeiro dan. O segundo, você vai fazendo os treinamentos, você vai melhorando, aí você tem alguns golpes que você vai aprendendo durante que você vai ganhando essa graduação. Terceiro dan é a mesma coisa, você vai evoluindo, vai ganhando os dans que é a conquista máxima assim, do karatê depois que você pega a faixa preta, né? Os mestres chegam a que dan? Hoje nós temos no Brasil o Sensei Yasunori Onamine. Eu cheguei a treinar com ele, né? Hoje ele é 10º dan. Então ele é o grau máximo, não vou falar que não existe dentro do karatê que nós praticamos, que é reconhecido pela Organização Mundial, pelo Comitê Olímpico, o karatê raiz não tem 11º, 12º, não existe, é 10º dan. 10º dan é o grau máximo. E hoje nós temos aqui no Brasil o Sensei Yasunori Onamine, ele é o 10º dan fora do Japão, aqui no Brasil ele é o grau máximo. Por curiosidade, quantos anos mais ou menos ele tem? O Sensei Onamine hoje, eu não posso errar a data, senão eu estou ferrado, mas eu acho que ele deve estar na faixa de uns 72 anos, mais ou menos. Você tem uns 7 dans ainda para chegar nele. Tem. Só que hoje eu treino com o Sensei Rogério Saito. Ele também é 5º dan também, ele pegou esse dan no Japão, né? Fez o exame no Japão, mas 10º dan, assim, o Sensei Onamine, ele praticamente nasceu fazendo karatê, então é o máximo mesmo, não tem mais do que ele aqui. Gente, a conversa tá boa, mas a gente vai fazer um intervalo, a gente volta rapidinho para o segundo bloco com mais Rogério Alveia e mais karatê. Então, até daqui a pouquinho, não saia daí. Quero parabenizar vocês que fazem a TV Câmara, vocês que levam a informação para o guarulhense. É extremamente importante levar ao cotidiano da política, do legislativo, do executivo, o que cada um desses atores está fazendo para melhorar a cidade de Guarulhos. Então, vocês são um motivo de orgulho para cada guarulhense para levar essa informação de forma qualificada. Eu acompanhei de perto todo o processo evolutivo da TV Câmara e realmente hoje vocês são um canal de primeira. Parabéns! De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o campeão brasileiro de karatê na categoria kata, Rogério Alveia. Rogério, a gente estava falando um pouquinho das suas conquistas. Você nasceu em São Paulo, né, amigo? Mas conta a história pra gente de como que você veio para Guarulhos. Hoje você mora aqui. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Nasci em São Paulo, assim, praticamente divisa com Guarulhos. Frequentava muito Guarulhos, treinei aqui em Guarulhos e de uns 7 a 8 anos eu resolvi mudar aqui para Guarulhos. Aí já sou morador de Guarulhos, gosto da cidade, treino em Guarulhos, né? Quando algumas competições representam a cidade de Guarulhos, né? E já estou aqui já um tempinho já e pretendo ficar mais um bom tempo aqui ainda. Já tem família aqui? Já constituiu? Já. Aqui. E você falou de treino. Para você conseguir tantos bons resultados, como a gente viu no Paulista, na Copa São Paulo, no Campeonato Brasileiro, quanto você treina por dia? Qual que é a tua rotina de treinamento diário? A minha rotina começa bem cedo. Eu começo a treinar 7h30 da manhã, eu já estou treinando. Aí eu faço a parte técnica, todo dia eu faço a parte técnica, que é assim, o kata, ele é muito detalhe, que é muita coisa que tem que ir aprimorando, então não dá assim, não adianta a gente querer fazer um treino de 20, 30 minutos, achar que não dá. Cada treino que a gente faz aprimora
uma base, um movimento, um soco, uma velocidade. Então eu treino 2h30 só técnico, todos os dias. Aí eu termino meu treino técnico, na parte da tarde eu volto na academia e eu faço treinamento de condicionamento físico, funcional, musculação. Somando tudo, eu treino em torno de 3h30 a 4 horas por dia. Só os domingos que eu tiro mesmo para descansar e ficar com a família. E você tem alguma preocupação com relação à dieta? Por exemplo, o que comer, não pode comer, não pode passar de um determinado peso? Tem. As pessoas acham que por ser kata, você pode chutar o pau da barraca e comer o que quiser. Não. Eu sigo uma dieta, tenho uma dieta que eu faço ela assim, todos os dias, é certinha, café da manhã, almoço, a janta, os lanches. Eu tenho que manter um peso, porque se o meu peso ele muda ou eu perco massa muscular, isso afeta na minha movimentação e afeta nas explosões dos meus golpes. Porque o kata ele é muito explosivo, então eu tenho que ter explosão no movimento. Então eu faço uma dieta, minha dieta é bem balanceada, eu evito uma porção de coisas. Tipo? Doce é muito difícil eu comer. Às vezes, assim, quando os meus filhos vão em alguma festa, eu roubo um docinho. Refrigerante é uma coisa que eu cortei, nem zero eu tomo, não tomo refrigerante. Evito sucos de saquinho, eu como só coisa natural, arroz integral. É coisa ruim, é batata doce, filé de frango, tudo integral, não como nada que seja fritura, não como fritura de jeito nenhum e tento manter sempre o peso e a massa e suplementação, né? Todo dia suplementação, alimentação. Virou rotina que eu acostumei. Você tinha falado, você comentou pra gente agora e também comentou aqui nos bastidores antes da gente começar o programa que você já foi campeão sul-americano, inclusive no Kumite, né? Isso. Você também participou de um campeonato internacional aqui, que é o Arnold Classic, não é isso? Isso. Conta pra gente com quem que você disputou, né, na categoria kata. Esse Arnold Classic, ele é uma competição que ela é organizada pelo pessoal do Arnold Schwarzenegger. Tanto que ele mesmo veio no Brasil, veio aqui na competição, algumas premiações foi ele que entregou. E ela é uma competição internacional, ela tem as etapas no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na minha categoria, tinha pessoal da Turquia, tinha pessoal do Chile, tinha do Uruguai, Paraguai, Brasil, mas internacional mesmo, assim, atleta fora do Brasil, acho que foi um rapaz da Turquia. E o restante foram todos brasileiros, mas assim, de vários estados do Brasil. Inclusive eu fiz a final, inclusive ele é até meu amigo pessoal, nós fizemos a final, os dois atletas eram do estado de São Paulo, né? Mas era uma competição bem complicadinha. Nessa você foi o vice e foi super bem, né? Chegou até a final. Mas foi duro, foi aquele vice com sabor de campeão. Foi bem batalhada. Você já participou de outras competições internacionais? Já. Isso porque assim, eu fiquei um tempo parado de competição. Eu fiquei um tempo mais dando treino, focado em trabalho, em estudos. Então, mas assim, há um tempo atrás, eu participei do Mundial em Las Vegas, eu fiquei em 13º lugar, disputei um Mundial aqui no Brasil por outra federação. Eu fiquei em 6º lugar, disputei 2 sul-americanos, que eu fui campeão nesses 2 sul-americanos, também por uma outra federação. Disputei Pan-Americano, que foi no Peru. Então, assim, campeonatos internacionais, praticamente eu viajei Estados Unidos, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela. Acho que eu viajei quase a América do Sul inteira disputando o campeonato. Mas agora a gente tem muito mais chances agora de disputar campeonatos internacionais, porque em 2016, né, teve os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e lá os membros do Comitê Olímpico Internacional decidiram o ingresso de outros esportes nos próximos Jogos Olímpicos, né? Entre esses esportes entrou na lista o Karatê. E no ano que vem vai ter os Jogos Olímpicos da Juventude, né? Lá em Buenos Aires. Pela primeira vez o Karatê vai tá lá. Participar dos Jogos Olímpicos. O da Juventude não é muito divulgado, pouca gente sabe que tem, né? Mas tem. Ele não vai participar, não, porque tem limite de idade. Sim, esse não pode. Mas, na tua opinião, o que é esse fato, né, do Karatê ter
entrado no hall dos esportes olímpicos. O que isso traz para a modalidade? O karatê, na verdade, ele já bateu na trave para entrar em 2 Olimpíadas, né? E por motivos políticos, algumas alterações, ele não conseguiu entrar. Mas, por exemplo, ele não competia as Olimpíadas, mas ele competiu o Pan-Americano, que era organizado pelo Comitê Olímpico. Então, era uma coisa que era meio controversa. Agora, ele é um esporte olímpico. Isso, para o karatê, vai ajudar muito, 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 porque, assim, nós temos muitos atletas que têm chances de medalha para o Brasil, né? Então, isso vai melhorar o esporte, vai melhorar as condições para os atletas, porque hoje em dia, para você, um atleta conseguir um patrocínio é difícil. Por karatê ser um esporte olímpico, vai melhorar. A gente vai poder trabalhar mais também projetos sociais, a gente vai conseguir trabalhar para trazer atletas de projetos, criar um atleta para o futuro, para ser um futuro campeão olímpico. Então, o karatê para as Olimpíadas, para os atletas, e não só para os atletas, mas para o Brasil, para vários outros lugares do mundo, ele vai ser fundamental, vai ser aquele estopim que vai levar muita gente a um bom lugar aí dentro do esporte. Você falou que tem atletas brasileiros que têm chance de representar a gente nas Olimpíadas. Quem são eles? Olha, na categoria comitê, nós temos aí o Douglas Brose, ele já é bicampeão mundial. Ele, com certeza, ele é um atleta que tem grandes chances de ser campeão olímpico. Se não for campeão olímpico, com certeza ele vai estar entre os três atletas ali medalhistas. Nós temos aí, a gente tem o Hernani, que é um rapaz que também tem grandes chances de ser também campeão olímpico. Se não for, também está entre os 3. A Valéria Kumikaze, que ela também é uma atleta de luta. No categoria kata, nós temos grandes chances, que assim, o kata ele é mais complicado, ele é mais difícil de conquistar. Hoje o kata ele está ali mais para o pessoal do Japão, da Europa, mas a gente vai tentar batalhar para encaixar um brasileiro ali, estragar um pouco a festa aí dos japoneses e dos europeus, né? E a gente está torcendo por você, né? Legal, obrigado. Faz parte do seu sonho, então, ir para Tóquio 2020? Faz. Acho que todo atleta, o sonho dele são 2, né? Ser campeão mundial pela categoria, pelo esporte que ele faz, e disputar uma Olimpíadas, né? Acho que não tem... Qual que é o percurso que você precisa fazer para chegar, por exemplo, em Tóquio, né? Você precisa entrar na seleção brasileira. Qual que é esse percurso? Nós temos aí hoje o pessoal vai estar disputando, hoje que eu digo assim, esse ano ainda vai ter um pré-olímpico, né? Vai ter o pré-olímpico nacional, eles vão estar disputando a final agora em Tocantins. Mas agora em 2018 nós temos uma outra chance que o pessoal vai trabalhar por efeito de ranking. Então eles vão estar disputando como se fosse seletivo, como se fosse a Copa Gerardo, a Copa São Paulo, que são Opens nacionais, e ali vai somando ponto para o ranking. Então o pessoal vai ter que viajar muito, a gente vai ter que fazer muitas viagens, disputar bastante Opens e bastante Premier. Premier já é fora do país. Eu estou com um projeto de disputar pelo menos 2 esse ano que vem agora, uma no Uruguai, outra, se eu não me engano, em Okinawa, no Japão. Okinawa no Japão, antes das Olimpíadas, que vai ser em 2020, e tentar pelo ranking, né? Tentar pela pontuação, tentar chegar lá e entrar pelo menos no ranking e tentar disputar e chegar nas Olimpíadas. O Brasil é o 4º do ranking da Federação Internacional de Karatê, né? Uhum. Isso já faz a gente chegar com mais, vamos supor, propriedade nas Olimpíadas? Sim, para você, na verdade, o karatê ele era para estar um pouco mais à frente, né? Sim, o karatê o brasileiro ele é bem respeitado no karatê mundial, né? Então, por exemplo, os atletas de comitê, os atletas de kata, a gente tem um certo respeito. E por estarmos em 4º lugar, eu acredito que até as Olimpíadas a gente dá mais uma alavancada no ranking. Isso daí faz a gente chegar com uma moral um pouco melhor lá. Quem são os tops do karatê, os países top? Japão, como sempre, né? É onde nasceu o karatê, né? Lá em Okinawa, você acabou de falar que vai ter um campeonato lá. Japão, aí depois nós vamos partir... Espanha é muito forte no karatê, por incrível que pareça, Azerbaijão também é muito forte, né? É um karatê que é bem pegado. O pessoal do Irã é bem forte.
Quase a Ásia toda é forte, mas ali Venezuela também é muito forte no karatê. Agora, uma coisa que você me falou, você vai ter que disputar campeonatos internacionais. Você tem patrocínio? Você consegue viver de karatê? Então, hoje eu não consigo viver do karatê hoje. O que faz a gente... eu trabalho em outra área. Que área? Eu trabalho com informática. Eu trabalho em outra área para eu poder desenvolver o karatê. Mas assim, não adianta. A gente precisa de um patrocínio porque... hoje, para a gente ser um atleta, para você ter um atleta de rendimento, você tem que focar muito e, por exemplo, você tem gasto com alimentação, gasto com viagem, gasto com passagem, gasto com uma porção de coisas. E a gente precisa mesmo ali ter um patrocínio e outra. O karatê tem muita visibilidade. Se vocês pegarem aí, dentro do Brasil, a final do Campeonato Brasileiro foi transmitido pela Sport TV ao vivo, né? Nós temos aí, fora do Brasil, o evento passa no mundo inteiro. As redes sociais hoje, a pessoa que vai estar te patrocinando, ele acaba sendo visto por milhares de pessoas. Então, mudou muito hoje a forma de a gente divulgar um patrocinador do que há 15 anos atrás, né? Mas você já tem patrocínio para esses projetos que você falou para a gente, para Okinawa, para o Uruguai? Não, hoje não tenho patrocínio para esses projetos. Eu estou correndo atrás de patrocínio. Assim, a gente tem algumas empresas que têm interesse em patrocinar. Então, assim, eu estou batalhando. Não tenho ainda o patrocinador, mas assim, o projeto ele vai ter que sair com patrocinador ou sem patrocinador. Mas assim, a gente batalha. A cidade, a gente pede também auxílio do município para ajudar. A gente vai atrás de patrocinadores, mas é bem complicado. Patrocínio no Brasil é uma situação bem difícil. Espero que essa situação melhore e a gente está torcendo por você. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, gente. Obrigado. Gente, a gente acabou aqui de conversar com o campeão brasileiro de karatê na categoria kata, Rogério Alveia. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra em mais um programa inédito na quarta-feira, horário da 1h30 da tarde. Então não esqueça, quarta-feira, 1h30 da tarde, mais um encontro nosso no Ponto de Vista. Até lá!